Unidade 4, origem das espécies e evolução humana. Essa unidade 4 está dividida em 3 temas. O tema 1, a origem das espécies, o 2, evolução no dia a dia, e o 3, evolução biológica e cultural humana. Nessa unidade 4, a gente tem que tentar lembrar do que foi visto nas aulas anteriores, né? A gente viu o quê? As diferentes ideias sobre a origem da vida e a evolução dos seres vivos. Aquelas teorias de Darwin, de Lamarck, a biogênese, criacionismo, evolucionismo, considerando a grande diversidade de seres vivos existentes atualmente, o que é que aconteceu? Houve uma evolução, não é isso? Uma única forma de vida, provavelmente de organismos unicelulares procarióticos, deu origem a quê? A novas espécies. A compreensão de como se originam novas espécies é um assunto que nós vamos estudar agora nesta unidade, que fala sobre a origem das espécies e a evolução humana. A gente vai ver alguns exemplos de como a evolução dessas espécies afeta a vida de nós, seres humanos, tanto de forma positiva como de forma negativa. E vamos também conhecer a origem e a evolução de uma espécie em particular. No caso, nós, a espécie humana, do ponto de vista biológico e também do ponto de vista cultural. Nós vamos estudar agora como surgem as novas espécies de seres vivos, seguindo a teoria da evolução biológica. Para isso, vamos ter que rever os conceitos de espécie biológica que a gente viu nos primeiros capítulos, no início dos nossos estudos de biologia. Então, depois vamos comentar mais um pouco da seleção natural, para poder fazer um embasamento entre as duas, para conhecermos como se deu essa origem da espécie, inclusive a espécie humana. Podemos ver essas 3 figuras do lobo cinzento, o chacal dourado e o coiote. Nessa figura aqui da página 94, tem 3 espécies, são parecidas, elas são mamíferos, só que uma é da raça lobo cinzento, Canis lupus, a outra, chacal dourado, é o Canis aureus, e o coiote é o Canis latrans. São 3 espécies, mas com características diferentes. Esses 3 animais são de espécies diferentes? Como dá para saber isso? Olhando as características físicas deles, não é isso? Em sua opinião, há um parentesco evolutivo entre eles? Analisando aqui as 3 figuras. Eles, dá para perceber que todos os 3 são lobos. Mas o que é que diferencia um do outro? Como é que dá para a gente saber que essas 3 espécies podem ter sido originadas de um único ancestral comum? Para isso a gente precisa fazer e saber da classificação dos seres vivos e a evolução. Nessa classificação a gente tem que estudar o quê? O cladogênese e o anagênese. E são 2 processos em que vai ser visto para poder fazer o quê? O parentesco evolutivo de cada uma dessas espécies e ver se eles têm um ancestral comum ou se eles são independentes um dos outros, se não teve um descendente antigamente. Na classificação dos seres vivos e a evolução, ela é possível de olhar pelo parentesco. E que parentesco é esse? Além das características físicas aparentes, descoberta recentemente sobre material genético, que é o gene e o DNA, sobre como são transmitidos e determinadas características dos seres vivos. E isso é importante da gente observar. Esse novo olhar faz por vezes que especialistas revejam a classificação existente. Ou seja, o que antigamente o animal poderia ser classificado de determinado tipo, com novos estudos, novas descobertas e evidências,
talvez, provavelmente, ele passe a ser classificado de outra maneira, de outro tipo. Nos estudos de classificação e evolução dos seres vivos, a noção de espécie biológica tem muita importância e ainda é objeto de discussão entre os cientistas. Segundo a definição proposta pelo cientista Ernest Mayr, ele diz o quê? Que espécie é o conjunto dos membros de uma população naturalmente capaz de se cruzar, ou seja, que tem um potencial reprodutivo e dá para gerar descendentes férteis. Isso para ele é o conceito de espécie. Essa definição, também considerada de isolamento reprodutivo, acontece por quê? Porque indivíduos de espécies diferentes, eles assim estão isolados, mas vivem no mesmo ambiente. No mesmo ambiente posso ter várias populações, várias espécies de lobos, várias espécies de onças, por exemplo, né, várias espécies de mamíferos, várias espécies de répteis, de anfíbios, vários seres vivos que vivem no mesmo ambiente, mas são de espécies diferentes. Eles estão em quê? No isolamento reprodutivo. E o que isso quer dizer? Significa que existe mecanismo que impede o cruzamento entre seres de espécies diferentes ou o desenvolvimento de descendentes desse cruzamento. Para saber mais, a gente precisa o quê? Analisar os conceitos de quê? De reprodução assexuada e reprodução sexuada, em que há a definição de um grande valor no estudo da evolução. O que a gente vai chamar de quê, em linhas gerais? De especiação. Especiação, o que seria isso? É a origem de novas espécies. Como é que se dá esse mecanismo de isolamento reprodutivo? Essa incapacidade de reprodução e geração de descendentes férteis entre duas espécies diferentes pode ocorrer por um ou mais fatores, aos quais se dá o nome de mecanismo de isolamento reprodutivo. Alguns desses mecanismos estão relacionados com o quê? Com a impossibilidade de haver a fecundação. Lembrando que a fecundação é a junção, é a união das células sexuais masculinas e femininas. Isso pode ocorrer por diversas razões. As duas espécies se reproduzem em épocas diferentes. Há diferença entre os órgãos reprodutores que impedem a cópula, ou ainda, os gametas masculinos de uma espécie não sobrevivem no corpo da fêmea de outra espécie. Outros mecanismos que também podem impedir a fecundação têm a ver com o comportamento de atração de parceiro para a reprodução, sinais emitidos pelo macho de uma espécie, por exemplo, canto dos pássaros, coachar dos sapos, sinais luminosos de vagalumes, não são reconhecidos pela fêmea de outras espécies. Em alguns casos, no entanto, a fecundação pode ocorrer, mas a célula-ovo, o zigoto formado, é inviável, ou seja, ele morre e o desenvolvimento embrionário não vai se completar. Por fim, quando a fecundação entre indivíduos de espécies diferentes ocorre e o desenvolvimento embrionário se completa, vai existir o que chamamos de híbridos. Os híbridos assim formados podem ser estéreis, ou seja, não vai ter a capacidade de reproduzir, ou ter menor eficiência reprodutiva. É bastante conhecido o caso da mula ou do burro, essa espécie animal, esses mamíferos. Eles são híbridos não férteis do cruzamento de dois animais de espécies diferentes. Um deles é o jumento e o outro deles é a égua, ou entre jumento, fêmea e o cavalo, como foi visto também, estudado anteriormente. Eles podem até gerar o animal, o descendente, mas ele vai nascer estéril. Como surgem as espécies?
Como também já foi visto, os indivíduos de uma população apresentam diferenças em suas características. As características com vantagem adaptativa são selecionadas pelo ambiente e transmitidas a descendentes, de maneira que passam a ser mais frequentes na população. Ao longo do tempo, portanto, os indivíduos dessa população vai acontecer o quê? Eles vão se modificando. E essas modificações em uma população podem se acumular de tal forma que seus indivíduos serão bastante diferentes daquelas da população original. Quando as modificações acumuladas na população são tão grandes em relação àquela que deu origem, de forma que os indivíduos das duas populações não podem mais se intercruzar, aí daí sim forma-se o quê? Novas espécies. Temos aqui um quadro com exemplo da representação da formação de subespécies ou de novas espécies por meio do que? Da migração da população para diferentes ilhas. Populações que viviam em determinados ambientes, eles migraram por vários motivos para outro ambiente, outro local, diferente do local original que eles nasceram, que eles habitaram. Então, o fato de não poder haver o cruzamento entre indivíduos dessas duas espécies, que no caso chamamos de isolamento reprodutivo, é a marca da especiação. Nesse evento aqui, pode ocorrer, por exemplo, quando duas populações são separadas por uma barreira geográfica, como, por exemplo, um rio, ou uma montanha, um oceano. O que acontece? Após certo tempo, caso as duas populações entrem em contato, há duas possibilidades de acontecer. A primeira, os indivíduos das duas populações vão se acasalar e gerar descendentes férteis, que são subespécies. Ou então, a segunda situação, o intercruzamento não é mais possível, porque são duas espécies diferentes. Mas porque a diferença nas espécies, nas características, acumulam-se dessa forma? Aí vamos lembrar o que aconteceu na teoria de Darwin. O que é que ele falava? O ambiente que seleciona as características mais adaptativas dos indivíduos de uma população. A seleção natural, né? Os mais adaptados é que irão sobreviver. E o que ocorre se determina na população de separar os dois grupos. Cada grupo ocupar um ambiente com condições diferentes, como é o que aconteceu nessa migração, né? Nessa migração da ilha 1 da ilha 2, houve uma barreira geográfica que era o quê? Um continente. Nesse continente, o que é que aconteceu com essas espécies? Houve uma mutação juntamente com a seleção natural. E as populações que entram em contato novamente, o que vai acontecer? Os dois casos, né? A chance, a probabilidade de acontecer os dois fatores. A primeira situação, né? Os indivíduos vão continuar gerando descendentes férteis, ou os indivíduos serão isolados reprodutivamente, não poderão gerar descendentes férteis. Populações com duas subespécies, mais da mesma espécie, que vai estar ocupando esses dois locais em que houve a migração, a espécie A e a espécie B. Então, ocupando ambientes diferentes e estando sujeito a condições diferentes, vai haver o quê? Vai haver a característica da especiação, que é o surgimento de novas espécies. Outra classificação que a gente pode ver são os anagênese e os cladogênese. No caso dos cladogênese é feito um cladograma. O cladograma é tipo um gráfico em que vai ser classificada aquela espécie ancestral. Já a anagênese vai ser o conjunto de transformações gradativamente na população de determinada espécie, o que a torna mais adaptada a seu ambiente. Cladogênese, nesse processo, duas populações originadas de uma população ancestral comum se modificam, originando espécies diferentes.
No exemplo aqui do anagênese, há duas populações, a população A e a população B de borboletas. Nesse evento, o que aconteceu? A borboleta da espécie A, ela vai ter o quê? Um cruzamento com a borboleta da espécie B. E nesse cruzamento vai ter um ancestral comum. Desse ancestral vai surgir o quê? O evento de cladogênese, originando duas novas espécies, que é a junção da espécie A com a espécie B, no caso aqui das borboletas. Um exemplo brasileiro de especiação de novas espécies. No Brasil, na região da Caatinga, lá no Nordeste, existem muitas espécies de lagarto, serpentes e anfíbios que são endêmicas. O que seria endêmica? São encontrados apenas naquela região. É muito interessante notar também que algumas dessas espécies vivem apenas na margem do rio São Francisco e outras apenas na margem do rio São Francisco, mas só que do lado esquerdo. Uma vai estar do lado direito e a outra vai estar do lado esquerdo. Esse é o caso dos animais apresentados na página 99, em que tem a fotografia deles. São lagartos da espécie Europhosaurus divaricatus e que vive apenas na margem esquerda desse rio, Rio São Francisco. Já o outro é o lagarto da espécie Europhosaurus amatitis. Ele vai estar à margem do rio do lado direito. E os dois, observando a fotografia, são de assim, espécies semelhantes, tem um ancestral comum, mas a característica física deles, a filogenia deles são diferentes. Até a cor deles são de característica física totalmente diferente uma da outra. Ó. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, e passa pela Bahia, Pernambuco, até desaguar no mar, na divisa que faz entre o Sergipe e Alagoas. No entanto, segundo alguns dados, até o último período glacial, cerca de 12 mil anos atrás, o rio desaguava onde? Em um lago interior, não chegando até o mar. Só depois disso, o rio teria rompido a barreira do lago e se estendido até o mar, alongando o seu trajeto e separando o território. É importante saber essa parte geográfica do rio da esquerda e da direita do oceano aqui, para saber o surgimento dessas duas espécies diferentes. Elas começaram a se originar em ambientes diferentes. Um lá pelo lado de Minas Gerais, já a outra pelo lado do que? Da Bahia, Sergipe, terminando lá em Alagoas. Então, com base nessas informações e na ideia de especiação, por meio do isolamento geográfico, pede aqui para elaborar uma hipótese para o surgimento dessas duas espécies de lagarto. Vendo aqui a explicação de isolamento reprodutivo, o que a gente pode concluir para formar essa teoria, essa hipótese? Que houve uma separação, a migração das duas espécies, né, como fala lá na parte da migração geográfica daquela ilha, lá na página 93, explicando como surge uma nova espécie, especiação. E o que é que aconteceu? Esses dois lagartos, eles teve que gerar descendentes férteis, só que um foi de uma espécie diferente da outra, por conta justamente do isolamento geográfico que houve entre os dois, né? Um nasceu num ambiente totalmente diferente do outro. Um no rio à esquerda e o outro no rio à direita. Já as árvores filogenéticas, também chamado filogenil, que seria, para entender a história evolutiva dos seres vivos, os cientistas fundamentam-se em certas evidências. Isso é lógico, né? O cientista só pode falar de uma teoria, de uma hipótese, através dos estudos e das pesquisas científicas que eles fizeram com as evidências, com os registros fósseis
ou os estudos da comparação anatômica ou composição química dos seres vivos. As informações que eles obtiveram com base nessas evidências permitem o que? Estabelecer relações de parentesco evolutivo entre esses seres vivos, reconhecendo o que? Ancestrais comuns a determinadas espécies ou determinados grupos de espécies. Então, foi feito por eles o que? Construir uma árvore filogenética. Essa árvore filogenética serve para representar a história evolutiva de uma espécie. Em uma árvore filogenética, a raiz corresponde ao ancestral comum a diferentes espécies, as quais se encontram representadas pelo ramo das árvores. Os nós, que vai determinar entre um ramo e outro, os nós dessa árvore, são os pontos onde surge uma bifurcação, que representa o evento da espécie, que vai dar origem a nova espécie, que é a especiação. O agrupamento de um ancestral comum e de seu descendente é determinado pelo nome de clado. Esse clado, representado pela árvore filogenética, é chamado de cladograma. Nesse cladograma vai ter o quê? Os descendentes, os ancestrais, o passado e o recente, né? O evento de especiação e a linhagem ancestral que foi dada à origem dessa espécie. Então, vai ter a conclusão da história e da forma representativa da evolução dos seres vivos e dos eventos de especiação que aconteceu com cada um deles. Além de mostrar a origem da espécie, essa árvore filogenética também representa o quê? A evolução de grupos maiores. No caso, por exemplo, a evolução de grupos de espécies de mosca, a filogenia de eventos de especiação de mosca do gênero Drosophila, que é um inseto da ordem Diptera, e a filogenia de diferente ordem de classe de inseto, que são os ramos sem representantes, pois indicam que houve a extinção dessas espécies. E também temos o que? A filogenia de diferentes classes do filo dos artrópodes. Artrópodes, animais com pernas articuladas, também fazem parte dos insetos, como a aranha, os escorpiões, alguns animais como os miriápodes, anelídeos, os quilópodes, crustáceos, os ofídeos, entre outros. É comum também indicar em uma filogenia as características comuns a determinado clado. Essa característica representa novidades evolutivas. Ou seja, o que apareceu recentemente, o que foi evoluindo, são características que não existiam em determinados grupos antigamente e com o passar do tempo foram aparecendo nessas novas espécies, diferenciação dos novos grupos. Aí temos o exemplo também dos vertebrados e a filogenia resumida desses animais vertebrados, em que vai ser assinalado as novidades evolutivas que representam e as características comuns a diferentes cladogramas nessa filogenia. Para concluir, temos o que? Uma atividade desafio, uma questão desafio. Nessa questão desafio, o que é que vai mostrar? Vai ter um cladograma, que são diagramas ou gráficos que indicam uma história comum entre espécie ou grupo de seres vivos e vai dar a numeração dele. Ele numerou do número 1 até o 4, mas ele destacou os números 3 e 4 no cladograma, apresentando abaixo, correspondente, respectivamente, os seguintes grupos que vai ser analisado para poder marcar o item A, B, C e D. No cladograma, o número 1 vai ter o quê? Vasos condutores de seiva, ou seja, é um cladograma de espécie de plantas. No 2, vai ter a semente. Entre o 2 e o
quarto, que vai ter o 3, vai estar também as sementes, e no quarto, flores e frutos. Aí ele pede o quê? Para você analisar o cladograma, principalmente a parte que vai do 3 ao 4, a numeração 3 a 4. Vai da semente até flores e frutos. O que é que aconteceu, respectivamente, nesse grupo vegetais? Neles estão representados quem? No item A, será que são as angiospermas e as gimnospermas? No item B, são as pteridófitas e as gimnospermas. O item C, pteridófitas e briófitas. Ou o item D, gimnospermas e angiospermas. Lembrando que angiospermas são aquelas plantas completas. Vai ter o quê? Raiz, caule, folha, flor e fruto. Já as briófitas, pteridófitas, plantas incompletas, não vai ter flores, não vai ter frutos, não vai ter sementes. Então, se quer analisar só o item 3 e 4, não podemos marcar nem o item B, que fala das pteridófitas, nem o item C, que fala das pteridófitas e briófitas, porque são plantas incompletas. Analisando aqui na ordem evolutiva do cladograma, no que aparece a numeração 3 e 4, podemos analisar o surgimento das sementes, depois flores e frutos. Opção correta, o item B, as gimnospermas, e depois, respectivamente, apareceu quem? As angiospermas. Então, essa questão, desafio, vai estar correta. Opção do item B. Então, nessa classificação dos seres vivos e evolução, a gente viu o quê? O conceito de espécie, isolamento reprodutivo e a especiação. No caso de espécie, vamos ver assim, foi visto como surgiu, como originou, como se dá origem a essa espécie, né? No caso aqui do isolamento reprodutivo. O que aconteceu para que houvesse esse isolamento? Porque de espécie, quando é isolada, se eles vão originar descendentes férteis ou não. Já a especiação é o que? O surgimento de novas espécies. Também vimos a classificação em anagênese e cladogênese. No caso da anagênese, vai dar origem ao que? A espécie e que elas vão ser adaptadas. Isso lembrando da teoria de Darwin, a teoria da seleção natural aqui. Agora só vemos não mais o lamarquismo, a geração espontânea não, mas agora a seleção natural com o darwinismo. E a cladogênese, que vai ser o quê? Classificação de origem da mesma espécie, mas em que há o cruzamento de duas espécies, com o surgimento de novas espécies, se haver o quê? Um isolamento reprodutivo. Para isso, podemos classificar através de quê? Das árvores filogenéticas. O que seriam essas árvores filogenéticas? É para que a gente possa, o cientista possa analisar o ancestral comum. E que ancestral comum seria esse? Seriam os seres vivos que surgiram primeiro, né? Ancestral comum. No caso, demos o exemplo dos seres humanos, dos primatas, os macacos. Os macacos é um ancestral comum dos seres humanos. Não que, mais uma vez falando, não que os humanos vieram do macaco, mas são parentes próximos. Há um ancestral comum entre os dois nessa árvore filogenética. Isso através do clado, que é o cladograma, que dá para classificar. Já nessa classificação aqui a gente pode ver o quê? A filogenia dos animais vertebrados, ou seja, aqui está representado o cladograma desses animais. Temos o que? Os animais vertebrados. Desses animais vertebrados no cladograma, quem surgiu primeiro? Quem surgiu primeiro foram os peixes, os seres aquáticos. Então, animais vertebrados, no cladograma apareceu na filogenia quem? Os tubarões, os peixes ósseos. Depois, evolutivamente, foram surgindo quem? Os que possuem o esqueleto,
os ossos, né, notocorda, com a coluna vertebral temos quem? Os anfíbios, com os peixes ósseos, que também vai estar incluído quem? Os que têm 4 membros, como quem? Anfíbios, primatas, roedores e coelho. No caso desses primatas e roedores e coelhos, eles possuem o que também? Possuem pelos, são animais que têm pelos. E aqui os crocodilos e dinossauros. Nesse cladograma, nessa árvore filogenética, vai ter o quê? Os animais vertebrados que têm ovo amniótico. Esse ovo amniótico vai estar em quem? Nesses 2 exemplos aqui, juntamente com primatas e roedores. Crocodilos, dinossauros e aves. Também vai ter o quê? 2 cavidades atrás dos olhos. Quem vai ter essas 2 cavidades? Está aqui no cladograma mostrando, ó, os crocodilos e os dinossauros e aves. É somente eles que têm essas 2 cavidades? Sim, somente eles. Ó, aqui a classificação. É somente os primatas, roedores, crocodilos e dinossauros, que vai ter 4 membros e ovo amniótico? Sim, seguindo aqui a árvore genética, filogenética. Então, podemos destacar aqui, no caso de dinossauro, houve o quê? Foi tirado, surgiram novas espécies, e ele foi tirado por conta do quê? Que ele entrou em extinção. Foi, o dinossauro não existe mais na face da Terra, eles foram extintos, entraram em extinção. Mas, a nível de estudo, quando os cientistas vão estudar a anagênese, a cladogênese e a árvore filogenética que foi feita para descobrir um ancestral comum, eles precisam também estudar os animais que entraram em extinção. E no caso aqui dos vertebrados, quem entrou em extinção aqui foram os dinossauros. Infelizmente, tem outros animais que estão entrando em extinção, como no caso temos o quê? Os urso-panda que estão sendo resgatados, eles estavam entrando em extinção, o exemplo aqui, extinção. Eles estavam entrando em extinção, né, mas com a ciência, os estudos dos biólogos, os que protegem o meio ambiente, os ecologistas, eles estão deixando de entrar em extinção e estão surgindo novas espécies, através de quê? De inseminação artificial, que é uma nova forma de reprodução, né? Eles estavam entrando na lista de animais ameaçados em extinção, não que foram extintos, foram ameaçados, né? E deixaram de estar na lista por conta de quê? Por conta dos estudos através de inseminação artificial para fazer o quê? Facilitar a reprodução mais e mais de novas espécies de ursos panda. O que facilitou com o estudo desses cientistas e as pesquisas científicas para que não acontecesse o que aconteceu com os dinossauros e que houve a extinção, mas a nível de estudo continua sendo incluído na filogenia, nessa árvore cladograma, né? Nessa árvore genealógica dos animais, no caso aqui, vertebrado. Existe a árvore genealógica também dos animais invertebrados, existe a árvore filogenética também das plantas, dos seres microscópicos, bactérias, fungos, algas, protistas. Para cada um pode ser feita uma árvore separada ou então ser incluídas para fazer a classificação e os fatores evolutivos que foi acontecendo com eles. Fatores tanto através do isolamento reprodutivo, como do isolamento geográfico, em que há a migração de uma espécie de um ambiente para outro. Além de mostrar a origem das espécies, essa árvore filogenética, esse cladograma, só para finalizar, ele pode representar a evolução dos grupos maiores. Como foi falado, né? Podemos pegar espécies de grupos maiores, não só as mesmas espécies de forma individual, mas grupos de muito maiores.
fazer um comparativo entre as duas árvores. Uma pode ser determinada como uma filogenia A, a outra filogenia do evento B dessas espécies. Por exemplo, a espécie de insetos, aí você classifica o gênero dele, faz o quê? A classificação de ordem e vê a parte reprodutiva, se houve isolamento reprodutivo, se houve um isolamento geográfico, tudo isso para concluir o estudo da filogenia que os cientistas fazem. Para que eles fazem isso? Para ver como aconteceu a evolução e estudar quem foi que originou a espécie, quem foi o ancestral comum, o que teve o parentesco próximo para surgir determinada espécie e também para dar início à especiação, que, como foi falado, especiação, que é o surgimento de novas espécies, que pode acontecer ou não em determinados tipos de espécies, dependendo dos fatores do isolamento reprodutivo, fatores que vem lá do darwinismo, né, o neodarwinismo, em que ele acreditava e acredita-se até hoje em que há uma seleção natural, e que nessa seleção natural, somente aqueles mais adaptados vão conseguir sobreviver, e sobrevivendo vai gerar, sim, descendentes férteis para continuar para a propagação dessas espécies, né? Continuar propagando a espécie na face da Terra. Sobre o assunto da aula de hoje, temos essa questão do Enem, que foi do Enem 2013. Ela fala sobre as árvores filogenéticas e a classificação de anagênese e cladogênese. Ela diz assim: o processo evolutivo normalmente envolve dois mecanismos de especiação, a anagênese e a cladogênese. A respeito dos conhecimentos científicos associados ao tema, é correto afirmar que, aí o item A, que ele mostrava um desenho, né, do ancestral comum da espécie de borboleta, em que elas duas se cruzavam, a espécie A e a espécie B, através da cladogênese, e com a anagênese descobriu-se uma espécie, um ancestral comum entre elas. Aí, a respeito dos seus conhecimentos científicos, o que a gente pode afirmar? A cladogênese. O que seria a cladogênese? Ela compreende a ramificação filogenética, ou seja, os ramos da árvore filogenética em uma linha evolutiva, ocasionando a ruptura na coesão de uma população durante o processo de especiação. Vai acontecer isso durante o processo de novas espécies, o surgimento de novas espécies. Vai haver essa ruptura na árvore filogenética, os ramos dela vão se partir em dois, vai haver uma bifurcação. O item A está dizendo isso, bora ver os outros. O item B, a anagênese é associada a um processo macroevolutivo por produzir alterações que justificam a irradiação adaptativa. Será que a anagênese, que é um processo menos complexo que a cladogênese, ela vai fazer tudo isso daqui, uma macroevolução, por produzir alterações que justificam a irradiação adaptativa? Não, né? Isso tem falso. Será que o que podemos afirmar? Que vai haver uma modificações adaptativas presentes ao longo dessa evolução de uma mesma linhagem, uma mesma espécie filogenética, que caracteriza os processos cladogênicos na formação de novas espécies? Vai acontecer modificações adaptativas, vai haver uma seleção natural aqui ao longo da evolução da mesma espécie, mesmo ela estando no mesmo ambiente, vai acontecer essa modificação aqui? Não. Vai haver uma mutação, uma seleção natural aqui? Não. Aqui não vai acontecer isso não. Já no item D, o isolamento geográfico é a principal causa ao longo da evolução de uma espécie. A principal causa de acontecer a ocorrência de um processo especiativo por anagênese? Não.
Aqui seria por cladogênese, não anagênese. Cladogênese que é um processo mais complicado que a anagênese, né? Cladogênese aqui. Falso também. O item é, durante a cladogênese, uma população vai lá lentamente se adaptando às modificações ambientais de tal forma que a população final é tão diferente da inicial que pode ser considerado uma outra espécie. Será que daqui, dessa classificação, uma espécie vai haver uma mutação e vai modificar tanto que vai surgir uma outra espécie diferente aqui? Ou é o item A cladogênese compreende a ramificação filogenética em que uma linha evolutiva ocasiona a ruptura na coesão de uma população durante o processo de especiação. Qual desses itens está mais adequado? O item A ou o item E, falando de cladogênese aqui, ó. Será que vai surgir no final uma espécie diferente aqui? Uma outra espécie é como se fosse uma espécie diferente, ó, no final do processo, devido a lentamente se adaptando a modificações ambientais. Ou o item a cladogênese vai compreender a ramificação filogenética em uma linha evolutiva, que vai ocasionar a ruptura na coesão de uma população durante o processo de especiação. O item E está verdadeiro, né? Vai haver uma bifurcação, como foi falado no texto, uma bifurcação, que vai haver o quê? Para que aconteça o processo de características diferentes, mas continua indo na mesma espécie. O processo de especiação não é que vai dar origem a novas espécies diferentes, mas vai dar origem ao sequenciamento, a descendentes de novas espécies dessa mesma espécie. No caso aqui, a cladogênese. Então, a questão do Enem 2013, o item correto seria o item A, não o item E, porque não são espécies diferentes.